No Rex de hoje, eu queria te desafiar a refletir como que você está fazendo hoje a sua proposta de venda do seu produto, do seu serviço. Todo mundo fala para você, tem argumentos de venda, tem bons argumentos de venda, onde na verdade o que tem mais impacto que a gente sente aqui, pelo menos na agência, é perguntas de venda. Como assim? Você deve estar perguntando, peraí, como é que eu posso ter um argumento de venda e ter perguntas de venda? Quando você estiver fazendo a sua oferta, ele até funciona de uma forma bem simples. Mais ou menos assim, quando você estiver fazendo a sua oferta, você for ofertar o seu produto ou o seu serviço para o seu cliente, o que acontece? Normalmente ele pode ter dois tipos de objeção. A primeira objeção, a gente fala dois tipos de objeção universais. A primeira objeção universal é falta de tempo. A segunda é principalmente dinheiro. Então, as pessoas tendem a falar, pô, mas é muito caro, isso daqui para mim não dá, eu tinha um orçamento menor, tal. Beleza. Quando a pessoa fala caro, entenda o seguinte, caro, ele é caro perante ao quê? Ele é relativo. Ou seja, caro para mim pode ser uma Ferrari, pode ser para outras pessoas, por exemplo, não seja. Para o Zuckerberg, que tem uma fortuna de alguns bilhões de dólares, uma Ferrari não é caro. Então, onde eu quero chegar? Caro, ele é relativo, depende muito do contexto e da vivência de cada um. Então, quando alguém te fala assim, mas isso é caro, de uma maneira delicada, pergunta para ele assim, mas ok, ele é caro, mas caro sobre o quê? Qual que é o que é caro para ti? Ou seja, com o que você está me comparando para dizer que é caro? Essa é a primeira pergunta poderosa no argumento de venda para você conseguir fechar o seu cliente. A segunda pergunta, aí você começa a mostrar para o seu cliente o valor. E é importantíssimo esse tipo de reflexão porque acontece da seguinte forma. Clientes que não entendem isso, você tem que dar graças a Deus. Eu vou explicar. Então, o trabalho é o seguinte, você ganha tanto no sim quanto no não. Por quê? Quando você faz oferta para o seu cliente, fala assim, por exemplo, que eu tenho uma escola de idiomas. Então, eu vendo um curso de idiomas. Então, beleza. A hora que eu vou chegar para o aluno e falar assim, meu preço é tanto. Ele fala, poxa, mas esse preço é caro. Eu vi numa escola, eu não tenho como pagar isso, tal. Você fala, beleza. Mas ele é caro comparado com o que para ti? Comparado com outras escolas que eu já vi, que assim assado, que, poxa, eu tenho que pagar minha casa, não tenho esse dinheiro agora, estou com renda comprometida. Então, a partir desse momento você começa a engatar uma série de perguntas onde você vai trazer a reflexão do cliente, melhor, ele mesmo vai se questionar e vai vender para si o conceito. Isso não é ruim, tá, gente? Isso é muito bom, porque isso ajuda com que existem muitas pessoas que são indecisas, inclusive com coisas que vão melhorar o futuro delas, que vai melhorar a vida delas, e mesmo assim elas repensam e repensam inúmeras vezes e acabam procrastinando na decisão. Isso acontece constantemente, mais do que eu vejo isso no meu mercado. Então, às vezes as empresas chegam para mim, a gente faz o nosso pitch de vendas e aí quando faz o pitch a empresa fala, não, mas é muito caro. Ok, mas é caro sobre o quê? Então, assim, por que a gente fala isso? Porque existe uma série de problemas. A empresa às vezes julga uma economia de 1.000, 2.000, 3.000 reais numa mesa, mas ela não leva em consideração anos que ela tem antes sem ter resultado e anos que ela vai continuar a não ter resultado e não coloca isso nessa conta. Por isso que é importante você fazer perguntas poderosas, não argumentos. Usa um gatilho aqui, apesar de eu já ter explicado várias vezes gatilho mental. Gatilho mental não é uma coisa que você tem que usar toda hora, todo momento. Tem gente que vai falar assim, use toda hora, todo momento. Eu não acredito nisso, porque parece que quando você está usando o gatilho mental a todo instante nas suas vendas, o que está acontecendo? Você está deixando para trás um componente importante que é o produto. Se o produto não é bom, provavelmente você vai ter que usar muito gatilho mental. A gente fala que gatilho mental é meio que um imposto. Assim como o desconto é um imposto que o empreendedor tem que pagar por não saber agregar valor ao produto dele. Pense no seguinte, na seguinte condição. Então, a partir do momento que eu faço um pitch de vendas e meu cliente acha isso caro por qualquer motivo, fala, poxa, não vale a pena, está muito caro, não tem essa grana. A segunda pergunta, além de que caro comparado ao quê, então ele vai falar assim, tem outras agências que me cobram metade do preço. Ok, quantas dessas agências você já fechou e já teve resultado? Provavelmente nenhuma, senão ele não estaria lá comigo naquele pitch. Então, a partir daquele momento, a terceira pergunta já é a seguinte, até quando você vai pagar o preço de não ter um resultado, aceitar o preço de não ter mais resultado? Até quando você vai adiar o crescimento da sua empresa? Por causa desse valor? E aí, o momento é o silêncio. A partir desse momento, a pessoa tem que estar refletindo com ela, você tem que ter literalmente disparado na pessoa essa reflexão. Se ela está refletindo sobre o que é caro, o que não é caro, quanto que ela já economizou em cima disso. Então, por exemplo, para coaches, que a gente tem bastante clientes coaches, então, poxa, se o coach fala assim, mas até quando, tal? A pergunta do coach pode ser o seguinte, quanto que você já gastou, por exemplo, em terapia e não resolveu o problema? Então, assim, até que momento você vai dar um tapa na mesa e falar assim, chega, basta dessa merda e vou querer mudar minha vida e vou dar um passo adiante. A partir desse ponto é o mais importante para você. Porque aí, se o cliente fez a reflexão, entrou o fato de você ganhar ou não ganhar. Se o cliente escolheu sim para a sua proposta, ele vai ganhar. Ele vai ganhar um grande fornecedor, um grande parceiro que vai ajudar ele a chegar no objetivo que ele tanto quer. Se ele escolheu não, aí é bom para você e não mais para ele.
ele vai continuar no mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Você, pelo contrário, vai ganhar uma seleção natural de um cliente bom e de um cliente ruim. Eu vou explicar ainda melhor. Vamos supor, vou utilizar o exemplo ainda do coach, vou usar o exemplo do nutricionista. Então, vamos pensar nessa mesma linha. Se o seu cliente te diz o seguinte, não, isso é muito caro, ele não está falando que isso é caro para você, do seu produto, ele está falando que isso é caro para ele. Então, ele não vai querer investir nele próprio. E a partir desse momento, se você tem uma pessoa que está dentro do seu grupo de clientes que não está afim de gastar com ele, ou seja, com a própria evolução, então provavelmente ele não vai ser um case de transformação sua. Você não vai conseguir transformar ele. Então, naturalmente, não vale a pena. É um fato de você ter que falar assim, ok, entendi, obrigado. E fim de papo, ele não está preparado para você naquele momento. E é até bom que ele não entre, porque se ele entrar, ele vai te dar mais transtorno, provavelmente vai te pedir uma série de reembolsos, porque ele não está enxergando o tamanho do problema que ele tem na mão e o quanto que ele é responsável para mudar isso, entende? Então quando você começa, às vezes, a gente tem esse problema de querer vender acima de tudo e para todos, a história, na verdade, não é bem assim. Num primeiro momento, num curto prazo, isso é relativamente ótimo, porque você garante caixa naquele momento. Mas depois, durante a entrega, aquilo se torna um caos, porque você não consegue entregar um bom produto, porque a pessoa do outro lado não quer receber um bom produto, entende? Então, a partir desse momento, você tendo essa seleção natural do sim e do não, ótimo. Então, para você vai trazendo sempre para dentro da sua rede de clientes, sempre clientes que estão engajados, clientes que estão a fim de mudar a vida deles. Então, a partir desse momento aí a coisa muda de figura. Então, você vai conseguir entregar uma transformação. E não existe nada mais poderoso em 2020 do que o boca a boca. Então, por mais que você tenha rede social, por mais que você invista em Google Ads, em Facebook Ads, para trazer, ok, trate seus clientes com o nome de leads, que eu não gosto, mas enfim, tem um lead, tanto de lead, tanto daquilo, nada é mais poderoso do que alguém chegar e falar assim, uau, essa pessoa, esse profissional mudou minha vida, gratidão por isso e postar voluntariamente nas suas redes sociais. Quem for e segue essa pessoa, naturalmente ela vai falar, uau, se esse cara está mudando a vida dela, o que ele não pode fazer como a minha? Entende a diferença? E aí você começa a trazer clientes mais engajados. Então, o meu hack de hoje é assim, abra mão do faturamento a curto prazo de uma maneira desesperada para começar a plantar grandes e bons clientes ao longo prazo, pelo qual o dinheiro para eles não é importante, não é a primeira opção. A primeira opção é a transformação, a autotransformação, a evolução dele. Thiago, que eu já ouvi várias vezes, Thiago, meus clientes não pensam assim, se não for assim não pago minha conta. Ok, tudo bem, para mim é a mesma coisa, entendi. Se você não está preparado para esse momento, para entender dessa forma, está tudo bem. Então continua tendo as mesmas ações, continue pensando dos mesmos jeitos, que automaticamente você vai ter os mesmos resultados, beleza? Então esse é o hack de hoje, não deixa de curtir aqui, dar um review para mim e dizer se você realmente está gostando do nosso conteúdo, beleza? Um grande abraço, até o próximo episódio.